Nós vivemos ainda um tempo de obscurantismo, de obscuridade, de atraso. O Brasil está muito atrasado. Apesar de todos os esforços que nós fizemos, ainda estamos muito atrasados. E a prática mostra isso. Eu acho que a metáfora mais adequada que eu poderia utilizar agora, doutora Carmen, seria, considerando o parto chamado normal no Brasil, né, e a cesariana, era optar entre fazer, né, extrair um dedo, você vai tirar um dedinho, no caso da cesariana, ou cortar o braço, no caso do parto, considerado o grau de violência que se estabelece como justificativa, que eu também acho que não tem fundamento. Nós, apesar de todas as deficiências que temos condições de ajustar o país, não só do ponto de vista legal, do ponto de vista do conteúdo de estrutura ainda limitada, de gente ainda, nós precisamos de investir muito mais, mas eu imagino que essa realidade e essa metáfora que está sendo utilizada, ou você vai fazer um parto com intenso sofrimento ou vai submeter a cesariana, porque também esse processo está contaminado por fortíssimos interesses mercadológicos, econômicos. Nós não podemos abrir mão disso e desconhecer essa realidade. Infelizmente, é isto. Nós podemos, se nada fosse feito ainda de colocarmos mais formação, mais investimento, certamente, se tivéssemos uma consciência mais comprometida com a vida e com a celebração dela, nós não estaríamos vivendo essa situação. Ou seja, a contaminação mercadológica é contra a vida, é contra a saúde, é contra a celebração da vida. Eu acho que o parto é mais do que só um momento de promoção da saúde, é um momento de multiplicação da vida, é um momento celebrativo, onde todos nós deveríamos estar reunidos dentro desse contexto. Lamentavelmente, o contágio, né, a doença, a ganância, os interesses, né, mercadológicos, financeiros, eles estão desviando muito desta realidade. Eu acredito que, nós vamos avançar aqui em termos de legislação, dizer para a Maria Esther que se eu tivesse convencido de que as nossas emendas parlamentares pudessem ser o fator determinante, o que mudasse, eu não teria nenhuma dúvida de dizer aqui hoje, agora, que todos os recursos que eu tenho como emenda parlamentar seriam para isto. Mas isto não vai resolver o problema também. Porque também tem outras demandas tão significativas, tão importantes, que as emendas parlamentares têm muito pouco significado, embora elas sejam impositivas hoje. O que nós deveríamos estar trabalhando aqui no Congresso Nacional como fator impositivo é a aplicação de mais recursos para a saúde e a aplicação desses recursos para a saúde, onde que também nós podemos extrair os melhores resultados. Porque mesmo que a gente chegue àquilo que estamos propondo hoje, que seriam os 10% das receitas brutas da União, acrescentando em torno de 40, 45 bilhões de reais no setor de saúde, dando um salto de qualidade para o SUS, mas mesmo que fizéssemos isto, ainda assim nós não resolveríamos todas as demandas materiais e as demandas financeiras para atender a saúde. Porque também, nesse momento que nós estamos discutindo a questão do financiamento da saúde, e nós temos parceiros muito importantes e fortes, que são parceiros nossos nesse momento, mas eles querem mais dinheiro para poder fazer prevalecer os seus interesses mercadológicos, os seus interesses mercantis que tem aí, de materiais que eles querem colocar. Esse é o fato que nós temos que colocar com muita clareza. Então, também nós temos que pensar em gestão, pensar na boa gestão. Hoje o Brasil escandaliza, através da Rede Globo, se alguém morre por um transplante. Mas não se escandaliza nesse Brasil milhares de crianças que morrem anonimamente por falta, às vezes, de uma atenção digna, mínima, pequena, por falta de pouca coisa. Hoje gasta-se num transplante ou num tratamento de alto custo milhares, centenas de milhares de reais, que a gente também não pode negar. Mas se nós temos que fazer escolhas, e aqui nós temos que ter essa consciência que diante dos fatos nós temos que fazer escolhas, nós não podemos negar o mínimo dos recursos necessários para a sustentação da vida e da dignidade humana. Isso está posto para nós. Aqui também não está só a votar mais recursos. Nós queremos que os recursos sejam direcionados para podermos obter os melhores resultados. Eu estou dizendo que não olharei esse setor com o maior carinho e com o maior interesse possível. Como a gente tem que olhar para as crianças, né, para a alimentação, para o combate aos venenos que tem nos alimentos, e muitos outros fatores. Mas nós precisamos de tratar disso de maneira sistêmica.
para que esta questão do parto humanizado faça parte do contexto de uma sociedade verdadeiramente fraterna e solidária, que nós não temos. É uma sociedade competitiva, né? Competitiva. E na competição vale tudo na lógica do interesse predominante, do interesse de mercado. Nós estamos aqui com muito carinho e eu muito orgulhoso de poder vir aqui o João Batista, que é também nosso parceiro lá em Minas Gerais, tem dado exemplos. Esse Hospital Sofia Feldman, 25% dos partos por cesariana, e aqui eu quero concluir então a minha consideração final, é porque ele é um hospital que trata da questão da gravidez de alto risco, de muitas situações, e certamente todas essas situações, onde a cesariana é absolutamente necessária. Aí a cesariana que salva a vida, aí a cesariana que protege. Mas nós não podemos admitir hoje, ficar entre a cruz e a espada. Nós temos que dizer que nem a cruz nem a espada nós podemos aceitar, né? A condição da espada, no caso da cesariana, é só quando ela for absolutamente fundada nos princípios técnicos científicos de indicação. Do caso contrário, ela tem que ser caracterizada, hoje inclusive, com todas as limitações, como um fator de lesão corporal e de violência obstétrica. Se nós tratarmos disso, certamente essas questões vão poder mudar. Porque se no Brasil nós temos no setor empresarial ou no setor da medicina complementar, né, os partos, a ordem de mais de 80%, e no SUS menos de 50%, certamente é porque tem medidas adequadas para a gente poder disciplinar minimamente esse descalabro que existe no Brasil. Então, eu como médico, eu sou professor de fisiologia, quero dizer, na realidade, essa questão, eu assisti partos dessa situação mais distorcida dentro da universidade, né, de fazer a episiotomia, né, de fazer o parto, né, nessas condições que foram mostradas aqui. Eu estou num tempo, né, em que eu entendo que é tempo de mudança, de muita e significativa mudança, porque nós temos conhecimento, nós temos consciência disto, e a mulher, quando faz a opção por cesariana, certamente também ela está contaminada pelo medo, ela está contaminada pela manipulação e por interesses que ferem os fundamentos éticos pelos quais nós juramos quando nós recebemos o diploma de médicos. Então é preciso que a gente mude essa história no Brasil. Estou aqui para ajudar um pouquinho essa mudança.